Bem, então podemos começar. Então, muito boa tarde a todos. E em nome do Centro de Competências da Capitania de Cultura dou-vos as boas-vindas. E hoje vamos dar continuidade ao programa que temos para o workshop Tecnologias Reprodutivas, Aumento da Produtividade e Preservação de Raças Caprinas. E vamos ter hoje o contributo mais efetivo, em termos de apresentação, do professor Ramiro Valentim, do Instituto Politécnico de Bragança, com o tema Controle Reprodutivo em Caprinos. Professor Ramiro Valentim, licenciado em Engenharia Zootécnica pela UTAD, mestre em Ciência e Produção Animal pelo Instituto Agronómico Mediterrâneo de Saragossa e doutorado em Ciência Animal pela UTAD também. E é professora coordenadora na área da Ciência Animal no Instituto Politécnico de Bragança, com várias unidades curriculares nesta área de Ciência Animal e Ciências Veterinárias. E tem desenvolvido ao longo da longa carreira trabalhos de investigação na área dos pequenos ruminantes, caracterização reprodutiva, controle da atividade reprodutiva e difusão de técnicas de inseminação artificial em ovinos e caprinos de raças autóctones transmontanas. Neste workshop, o papel do professor Ramiro Valentim é inestimável na organização, e hoje vamos ter então o prazer de o ouvir na apresentação deste tema. E muito obrigado, professor. Faça o favor. Okay. Muito obrigado, eu. Permitam-me que, antes de começar, portanto, que faça eu o agradecimento ao Centro de Competências de Caprinicultura pela amabilidade que teve em me convidar para a organização e também para estar aqui hoje convosco a falar realmente de algo que venho tentando desenvolver e melhorar ao longo de já 30 anos. Já custa dizer estes anos todos, não é? Que era bem mais agradável dizermos que tínhamos menos tempo sobre nós. Ora bem, portanto, eu venho falar do controle reprodutivo. O controle reprodutivo faz todo o sentido quando nós trabalhamos com animais que têm uma reprodução sazonal, o que significa que há uma altura do ano em que os animais, particularmente as fêmeas, se reproduzem, e depois há uma outra altura em que as fêmeas ficam sexualmente paradas. Não ficam totalmente paradas, mas pronto, ok, em termos de ovulação ela não ocorre e, portanto, nós dizemos que elas que estão paradas. Esta imagem é uma imagem interessante, pronto, porque nós temos os ovinos e os caprinos, e vocês vão desculpar que eu vou estar a falar sempre em ovinos e caprinos, porque trabalho com ambos e, portanto, para mim, as coisas estão bastante misturadas. São animais que nós dizemos que são poliéstricos sazonais, ou seja, há uma altura do ano em que fazem um conjunto de ciclos éstricos. Depois são animais que nós dizemos que são reprodutores ou de dias curtos ou de dias decrescentes. Eu diria que aqui no sul da Europa são de dias decrescentes. Se estivéssemos mais a norte, estaríamos a falar certamente de reprodutores de dias curtos. Okay? Mas temos de ter sempre presente que estes animais, a sazonalidade nestes animais, pelo menos aqui no nosso país e mesmo aqui na zona centro e norte do país, garantidamente que, para além das questões do fotoperíodo, que muitas vezes são postas como a mais importante, eu sinceramente, a minha experiência de campo diz-me que a parte da nutrição é bem mais importante. E não é de estranhar, porque todos nós sabemos que à medida que baixamos em termos de latitude e na zona entre os trópicos, são as chuvas que condicionam a alimentação, que determinam aquilo que é a sazonalidade. Se nós formos aqui ao norte de África, percebemos claramente a importância da alimentação, e nós aqui também, eu penso que temos que ver a alimentação como um fator extremamente importante. Eu, inclusive, trouxe este gráfico, que já ontem o colega Helder trouxe,
para nós percebermos uma coisa. O animal vai se alimentar e, consoante tem maior ou menor disponibilidade de alimentos, por isso vai ingerir maior ou menor quantidade também de nutrientes, e esses nutrientes vão ser, antes de mais nada, utilizados na manutenção, ok? Para o funcionamento dos órgãos internos, também para outras atividades, como procurar o alimento líquido, sólido, para fugir de predadores, etc, etc. Está bem? E quando os nutrientes existem em maior quantidade, se o animal está em crescimento, ele vai crescer. Se a fêmea estiver em lactação, ela vai produzir leite. Se a fêmea estiver gestante, ela vai permitir que o feto cresça e cresça melhor. E depois vem aqui embaixo a parte da reprodução. Portanto, se for necessário gastar mais energia em alguns destes pontos que está para cima, a atividade reprodutiva tem tendência a parar. E eu vou chamar aqui a atenção de uma outra função importante da manutenção, que tem a ver com a termorregulação. E a minha experiência, particularmente aqui até a nível de escola, é fácil de entendermos o que aconteceu. Nós tínhamos um ovil que dizíamos que era provisório, mas foi provisório de 20 e tal anos, e era um ovil que basicamente eram uns paus ao alto, com chapas linkadas de serviço de telhado e de paredes, e nessa altura, quando nós fazíamos os ensaios com os animais, aí garanto-vos que eles eram bem sazonais, ok? Depois construímos um ovil novo, em que as condições de temperatura são bem mais adequadas e, de repente, cada vez que trabalhamos com os animais, a nosso espanto é que, basicamente, a sazonalidade parece que desapareceu. Está bem? Portanto, é importante a luz, mas não há dúvida nenhuma que estes outros parâmetros também têm que ser aqui considerados. Eu, quando falo na sazonalidade reprodutiva, vamos todos perceber que isto é uma característica que evoluiu com as espécies, com os antepassados dos nossos ovinos e caprinos hoje domesticados. É uma característica e que tinha por função conseguir que as fêmeas parissem na altura do ano em que as condições são mais favoráveis, quer seja em termos de temperatura, quer seja em termos de disponibilidade de alimentos, ok? E hoje ainda faz sentido em todas aquelas explorações em que a alimentação dos animais se baseia naquilo, baseia-se ou é exclusiva até daquilo que eles encontram durante o seu percurso de pastoreio diário. Portanto, a sazonalidade aí faz sentido. Agora, quando nós pensamos numa exploração um pouco mais evoluída, uma exploração que inclusive consegue produzir alimento e nas alturas em que ele está em produção em maior quantidade, que o consegue armazenar e que o tem disponível para poder ser utilizado noutras alturas do ano, então a sazonalidade passa a ser um obstáculo. E um obstáculo porque, como todos nós sabemos, o consumo de produtos que têm origem nos pequenos ruminantes é sazonal. Vem agora aí a Páscoa, a seguir vêm as férias do verão, não sei, com o Covid logo veremos se vamos poder ter as festas, não é? Mas nos anos normais temos as festas populares, em que vêm muitas vezes os imigrantes e, portanto, querem consumir carne e queijo destes animais. E depois temos o Natal. Ora, se nós não fizermos nada em sentido contrário, não é? De contrariar a tendência natural dos animais, pois muitas vezes não vamos ter a oportunidade de ter produtos para vender quando são mais procurados e, por isso, como a procura é maior, o preço normalmente também é maior. E é evidente que fazer produção animal não é uma atividade propriamente fácil. O criador tem obrigatoriamente que pensar em vários aspectos, tem que pensar no território onde está inserida a sua exploração, no clima, tem que pensar muito nos mercados. Isso é uma componente que eu não me canso de dizer aos meus alunos, que nós não trabalhamos para nós próprios, nós trabalhamos para o consumidor e, portanto, é com base nele que temos que pensar toda a exploração. Temos que conhecer os nossos animais, as suas capacidades, temos que saber os custos, por exemplo, da alimentação, que todos nós sabemos tem um peso tremendo nos custos globais do funcionamento da exploração. Temos que pensar nos custos de mão de obra, porque eventualmente podemos ter necessidade de recorrer à mão de obra, mas tudo isto pode ser organizado
controlando a atividade reprodutiva. Ainda ontem também o professor Helder chamava a atenção que numa exploração, para nós podermos aplicar um plano sanitário minimamente eficaz, também precisamos de ter os animais controlados, ou todos na mesma situação, ou pelo menos termos grupos e depois tentarmos perceber que há vacinações que devem ser feitas com a fêmea eventualmente distante, há outras que não, etc, etc. E quando temos tudo misturado, não é fácil de aplicar sequer esse tipo de tratamento. Ora bem, nós para controlarmos a atividade reprodutiva, nós temos essencialmente dois grupos de métodos. Que os métodos, que são os métodos naturais e depois mais à frente irei falar nos métodos hormonais. Há quem diga que os métodos naturais que são mais baratos. Eu tenho alguma dúvida quanto a isso. Por exemplo, o método natural, se eu quiser aplicar tratamentos luminosos muito bem pensados, muito bem estruturados, necessitaria de uma estrutura como esta, que é uma estrutura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, okay? Em que está, ali não entra luz naquelas salas nenhuma, a não ser aquela que nós queremos, e para isso ligamos as luzes. Quando nós temos que, por exemplo, temos de utilizar o efeito macho, pois é evidente que ele também comporta custos, porque se eu quiser fazer um efeito macho em termos clássicos, eu provavelmente tenho que ter uma instalação para ter os machos e depois ter outra instalação para ter as fêmeas. Nós aqui na escola temos os animais nessas condições e mesmo naquilo que tem a ver com a alimentação, temos que ter muito juízo porque, volto a frisar, que é um custo sempre importante e pesado para as nossas explorações. É evidente que, quando falamos em controle reprodutivo e se falarmos em métodos naturais, os consumidores hoje estão muito formatados para esta ideia da não utilização das hormonas. Eu assim vou-vos mostrar um gráfico. Eu tenho sempre muitas renitências relativamente a isto, porque eu acho que há aqui muita desinformação também no meio. Okay? Depois, é um método que para mim tem uma grande limitação. Estou a trabalhar na zona norte, e isto estende-se também à zona centro, pelo menos centro-norte, interior, okay? É que não nos permite uma sincronização estreita. Ou seja, eu não consigo pôr as fêmeas todas a fazer cio, a ovular e depois vir a parir num intervalo de poucos dias, no máximo até uma semana, ok? Quando utilizo, digamos assim, estes métodos. Mas isto é bom ou é mau? Quer dizer, para mim que estou no norte do país, é mau, porque os rebanhos aqui são normalmente pequenos, são geridos por um grupo de pessoas que pertencem normalmente à mesma família, e essas pessoas gostam de ter as coisas, os partos eventualmente mais concentrados, porque é mais fácil, em 3 ou 4 dias a família consegue se dividir e fazer também alguma vigilância aos partos durante a noite. Se prolongar por 1 mês, 2 meses, é evidente que as pessoas não aguentam e, nesse caso, muito provavelmente têm que recorrer também a mão de obra externa à exploração, que são mais gastos, certo? Por outro lado, quando temos os animais a parirem todos mais ou menos juntos, também vamos ter animais que vão crescer com sensivelmente as mesmas características e, portanto, quando for a altura de vender, temos ali um lote bastante uniforme, o que faz com que o intermediário que vai buscar não possa usar aquelas desculpas que normalmente utiliza, dizer, mas tem ali aqueles grandes, tem ali aqueles pequenos, e, portanto, isso desvaloriza e, portanto, tem que lhe oferecer menos, ok? E nós aqui, em termos de escola, funciona, e funciona muitíssimo bem. Agora, a sincronização estreita, se fosse aplicada, por exemplo, no Alentejo, se for aplicada aqui ao lado em Espanha, em que os rebanhos têm centenas de animais, milhares de animais, formos as fêmeas todas a parir umas em cima das outras, bom, isso garantidamente vamos ter problema no estabelecimento da relação mãe-cria, vamos ter problemas em termos de abandono das crias e, por isso mesmo, vamos ter um aumento da mortalidade. Portanto, fica já aqui uma nota que estes métodos, todos eles têm vantagens, todos eles têm inconvenientes e, por isso, nós temos que conhecê-los muito bem e depois sabê-los aplicar ainda melhor naquilo que é a nossa prática. E eu, em particular, utilizo muito estes métodos para potencializar as respostas aos métodos hormonais que aplico. Está bem?
Portanto, esta é a junção de diferentes conhecimentos, de diferentes métodos, podem ajudar e, no final, a ter taxas de fertilidade bastante elevadas. Bom, agora só para vos dar uma ideia, eu mostro sempre este gráfico também aos meus alunos para percebermos isto. Nós temos aqui um conjunto de animais e foi que antes de se colocar um cidre, um aparelho de cidre, que faz a distribuição da progesterona, se nós repararmos a produção de progesterona varia entre os 4 e os 5 nanogramas. É evidente que quando metemos o dispositivo vaginal, vai haver um aumento, mas ao fim de 4 dias ele já está idêntico ao primeiro e a partir daí fica abaixo. Qual é o perigo disto então para a saúde pública? Quer dizer, não faz sentido, nem muito menos, se nós pensarmos que quando nós fazemos um tratamento aos animais, a seguir não vamos vender esse animal. Portanto, se houvesse alguma formação de algum depósito da hormona a nível muscular, não sei o quê, ela tende depois rapidamente também a desaparecer. Podem dizer assim, mas então e no leite? Bom, todos nós sabemos que a mama não deixa passar grande quantidade. Se ela aqui já é pequena, aquilo que passa através é residual, está bem? Não terá grandes efeitos biológicos em nós. Aliás, eu muitas vezes até costumo brincar com os alunos e digo, olha, vocês quando tomam a pílula, garantidamente que metem quantidades bem superiores do que aquelas que nós até usamos frequentemente para controlar a atividade reprodutiva nos nossos animais. Mas o que é certo, as pessoas pensam, têm determinada informação e, portanto, funcionam dessa maneira. Bom, então a primeira técnica que vos vou falar é do flushing. Está bem? O flushing é uma técnica que, no fundo, consiste numa melhoria da alimentação que é dada aos animais, particularmente naquilo que diz respeito à energia. Eu costumo dizer sempre, energia sem proteína não funciona, ok? Mas também energia sem sais minerais e sem vitaminas, como chamou ontem a atenção o colega Helder, também não funciona. Entrou aqui a teoria dos mínimos e, portanto, temos as coisas limitadas. E, portanto, como muitas vezes nós achamos que para fazer uma melhoria da alimentação temos que utilizar alimento concentrado, achamos sempre que isto vai custar muito dinheiro. E eu faço aqui sempre uma nota também aos meus alunos. Há uma coisa que é custo e há outra coisa que é investimento. Está bem? Porque se eu vou gastar dinheiro para não ganhar nada à frente, isso é um custo. Se eu vou dar um alimento aos animais, mas vou ter vantagens do ponto de vista da fertilidade e da prolificidade, então sim, vale a pena fazer este investimento. Bom, aqui nós vemos exatamente isso. Eu chamo a atenção, por exemplo, este alimento que é dado a estes animais era extremamente engraçado porque tem o milho inteiro, e isto entra para um lado, sai pelo outro do animal, sem qualquer aproveitamento para ele. Mas nós podemos fazer o flushing utilizando outras técnicas bem mais económicas. Eu posso ter os meus animais em pastoreio e depois, quando eles regressam às instalações, têm um feno, de preferência de melhor qualidade, para complementar o seu alimento e depois vamos ter uma boa resposta. Da mesma maneira que eu posso ter uma parcela de terreno que não deixei os animais lá andar a pastorear e, portanto, que está com uma vegetação que pode significar para um animal um estímulo extra em termos de alimento. Está bem? E, portanto, não é preciso gastar muito dinheiro para fazer o flushing. Ainda por cima, porque o flushing deve ser aplicado apenas àqueles animais que têm uma condição corporal, diz-se muitas vezes na bibliografia, inferior a 3, eu muito honestamente digo inferior a 2,5. Nesse animal vale a pena nós fazermos um investimento e melhorarmos a alimentação. Nos outros animais, não. Se eu alimentar animais que já têm uma condição de 3 para cima, aí sim estou a ter custos e brutais, porque engordar um animal que já está gordo, todos nós sabemos que é preciso investir muito mais. Ok, então como é que nós vamos fazer o flushing? O flushing deve começar a ser feito, muitos autores dizem 10 dias, eu digo assim, 7 dias antes, uma semaninha antes, eu vou melhorar a alimentação dos animais. E então o que é que vai acontecer dentro do animal? Vai aumentar a produção de GNRH e LH, consequentemente aumenta a foliculogênese e a ovulação. Ok? Vai até 30%. E depois devo
manter essa alimentação nas 2, 3 semanas depois de ter posto os machos junto das fêmeas ou de ter aplicado a técnica de inseminação artificial. E porque estas 2 ou 3 semanas é o tempo para que se dê a implantação. E todos nós sabemos que até ocorrer a implantação, os embriões vão ser alimentados com aquilo que nós chamamos de leite uterino, ou seja, as secreções que são produzidas, nomeadamente a nível do útero da mãe. E, portanto, quando existe uma boa alimentação, existe uma boa quantidade de leite uterino e, por isso, aumenta a taxa de sobrevivência dos embriões e, consequentemente, aumenta também a taxa de prolificidade. Isto aqui em Trás-os-Montes, falar aos criadores de aumentar a prolificidade, muitos deles não querem, está bem? Mas nós queremos, certamente queremos aumentar os nossos ingressos. Vamos falar aqui do efeito macho. O efeito macho perderíamos mais de 1 hora aqui a falar sobre ele e, portanto, vou-vos falar naquilo que é o efeito macho de acordo com a teoria clássica. E, portanto, o efeito macho é uma técnica de manejo, também tem o nome de bioestimulação, o efeito Whitney, e que consiste na separação completa, o mais completa possível, okay, dos machos das fêmeas, durante pelo menos 1 mês, há autores que chegavam a propor 2 meses, e depois, de repente, vamos juntá-los. E, obviamente, isso vai ter consequências fisiológicas que eu vos vou já referir adiante. Permitam apenas que vos chame aqui a atenção para um detalhe que é sempre muito importante, é que os bodes condicionam as fêmeas e levam, por exemplo, as cabras a entrar na atividade reprodutiva, mas também condicionam as ovelhas. Está bem? A mesma coisa acontece com os carneiros. Os carneiros condicionam as ovelhas, que é normal, mas também condicionam as cabras. O que significa que eu, se estiver a fazer o efeito mais na minha exploração com os meus animais, mas depois o vizinho passa lá ao lado, eu tenho as minhas cabras, o vizinho passa lá com o seu rebanho de ovelhas, já me está a estragar o efeito mais que eu pretendo obter. Está bem? Portanto, aqui nestas 2 espécies há esta perturbação. Bom, depois de introduzir os machos, o que é que vai acontecer? Nós vamos notar imediatamente nas fêmeas, no caso das ovelhas, muito rapidamente, em apenas 10 minutos, aumenta a secreção de GNRH e LH. Nas cabras demora um bocado, mas essencialmente nós percebemos que num período de 24 a 96 horas, em ambas as espécies nós temos a esmagadora maioria dos animais a responder e a ovular. Está bem? Claro que isto funciona muito bem se nós estivermos na estação dianéstrica, as fêmeas estariam paradas, sexualmente paradas, não é? Portanto, fazer o efeito macho resulta bem. Se estivéssemos na estação reprodutiva, pois é evidente que não conseguimos uma sincronização minimamente coerente, está bem? O que é que nós podíamos fazer, eventualmente, nas fêmeas, a fase folicular pode acelerar um bocadinho, aqueles animais que já estão, por exemplo, na fase final da fase lútea, aquilo acelera-se um bocadinho, mas depois temos os outros todos que vão demorar muito tempo e, portanto, há aqui uma também maior dispersão depois se houver condições dos partos. Em relação aos tratamentos luminosos, os tratamentos luminosos realmente funcionam muito bem, mas funcionam muito bem nestes animais, ok? Por 2 grandes motivos. Primeiro, porque são animais que respondem a um aumento da luz, do número de horas de luz, enquanto que nós, nos pequenos ruminantes, o que temos são animais que gostam da diminuição do período de exposição à luz, e ainda por cima porque depois as aves, assim como os coelhos, até os porcos em sistemas industriais, não é? Vivem dentro de instalações em que o ambiente que os rodeia, de luz, temperatura, ventilação, essas coisas todas, é tudo muito controladinho, está bem? Nestes animais as coisas tornam-se um bocadito mais difíceis. Ainda assim, ou temos instalações como tem notado, mais uma vez, ou então as coisas são mais difíceis de aplicar em termos práticos. Mas faz-se. Eu sei que na zona do Gerês, ainda hoje há, que decorreu lá um projeto, ainda hoje há gente que chega ali à altura do solstício de inverno e, quando os animais regressam às instalações, mantêm as luzes acesas, de modo a que o animal fique exposto a um total de 16, 17 horas de luz. Não precisavam sequer ter essas horas todas as luzes ligadas, bastava fazer um flash luminoso entre a 16ª e a 17ª hora após amanhecer, e então os animais assumiam na mesma que estavam no final da primavera, início do verão. Ao fim desse mês e meio, 2 meses, pegam nesses animais
e desligam as luzes dentro das instalações. E é evidente que essa diminuição brusca do número de horas de luz leva frequentemente os animais a retomarem a atividade reprodutiva. O problema é que ao fim de algum tempo o animal vai começar-se a perceber que os dias afinal continuam a crescer e, portanto, muito frequentemente voltam a entrar em paragem em anestro. Está bem? Só que, entretanto, muitos deles já ficaram gestantes e, portanto, resultou, funcionou. Mas se não for nesse período, também é muito difícil de fazer a aplicação deste método. Portanto, basicamente, os tratamentos luminosos implicam isso mesmo. Temos os animais que muitas vezes já estão há bastante tempo com os dias curtos ou os dias de crescente, para evitar a situação de se tornarem fotorrefratários. Durante 30 a 60 dias sujeitamos a um tratamento de dias longos ou crescentes e depois voltamos a diminuir o número de horas de luz e, passados 40 a 60 dias, as fêmeas começam a fazer cio, começam a ovular e, portanto, retomam a sua atividade reprodutiva. Quando eu aqui nos métodos hormonais, antes de avançarmos, eu queria vos chamar aqui a atenção para aquilo que é o ciclo éstrico, para nos relembrarmos de alguns conceitos. Portanto, o ciclo éstrico destes animais tem uma fase folicular e tem uma fase lútea. A fase folicular nos ovinos é de 2 a 3 dias, nas cabras 3 a 4 dias, certo? Depois, portanto, a fase folicular corresponde à fase em que os folículos crescem e, a certa altura, algum há de terminar em ovulação. Depois de se dar a ovulação, começa a fase lútea. Eu quero chamar, aproveitar que tenho aqui este gráfico, para chamar a atenção para este espaço de tempo, que corresponde após a ovulação. O folículo vai ser transformado, primeiro passa a corpo hemorrágico e depois o corpo hemorrágico há de ser luteinizado e a certa altura vão-se formar receptores para as prostaglandinas e quando isso acontece, isso normalmente demora 2 a 3 dias em ambas as espécies, o animal, nós dizemos que apresenta um corpo lúteo funcional ou sensível. Eu há pouco tempo vi numa tese de um colega aí de Évora esta referência, esta designação que eu nunca tinha ouvido falar. Depois a fase lútea nas ovelhas demora, muitas vezes vai indicar na bibliografia, entre 12 e 15 dias, as cabras entre 15 e os 17, a duração do ciclo 16 a 17 dias, as cabras de 21 dias. A primeira hormona que vos vou falar é a melatonina, ok? É uma hormona que é segregada naturalmente pelos animais durante a noite e, portanto, quanto maior for a noite, maior é a quantidade de melatonina e, neste caso, nos pequenos ruminantes, a melatonina estimula a atividade reprodutiva. Neste caso, a melatonina é administrada através de implantes subcutâneos. Temos aqui um implantezinho que é colocado na base da orelha dos animais. Há aqui também alguns truques que devem ser respeitados. Eu aprendi isso de forma um pouco dura, quando na minha tese de doutoramento isto condicionou a resposta a alguns dos tratamentos que eu fiz. Porquê? Porque nós devemos colocar um implante, pois há autores que dizem que devemos pôr um implante por cada 40 kg, outros dizem um por cada 60 kg. Ok, portanto, aumentando o peso, quer seja nas fêmeas, quer seja nos machos, nós devemos aumentar o número de implantes. Atenção que os implantes de melatonina são caros. Os últimos preços que soube andam à volta dos 10 euros, portanto é um investimento muito grande e a minha experiência de campo diz que não aporta grandes vantagens daquilo que diz respeito às taxas reprodutivas. São resultados, eu apresento muito a minha investigação aqui ao lado em Espanha e muitas vezes encontro-me com o professor Avessia nos congressos e o pessoal fica sempre à espera vamos ver se o Ramiro e o Avessia se vão pegar à custa da melatonina, que o professor Avessia usa muito. A experiência que tenho é para não compensa. E, uma altura questionaram, e ele disse, não, os sistemas de produção são efetivamente diferentes e, portanto, faz todo sentido que num lado funcione e que no outro não funcione. Está bem? Bom, como é que isto funciona? Em primeiro lugar, colocamos o implante de melatonina nos animais. A empresa que vendia, isto era a Sanofi, hoje é a Seva, que vende, diz que eles estão ativos durante 60 a 70 dias e permanentemente a libertar melatonina.
Eu já vi trabalhos que dizem que chegam aos 120 dias, 100, 120 dias, há muitos trabalhos a dizer isso. O que é certo é que nós vamos colocá-los nos animais e passado 40 a 60 dias, reparem, ao mesmo período de tempo que se tivéssemos feito um tratamento luminoso, as fêmeas recomeçam a atividade reprodutiva e podemos colocar cá os machos para fazer a cobrição das fêmeas. Se quisermos potencializar a ação da melatonina, podemos fazer um tratamento como este, há vários esquemas possíveis, com o efeito macho, ok? Então, o tal efeito que eu vos dizia, juntar às vezes mais do que um tratamento, ajuda a conseguirmos obter melhores resultados. Eu, frequentemente, digo, utilizava muito a melatonina, mas depois utilizava também as esponjas com FGA para conseguir uma sincronização mais estreita e então a seguir eu podia fazer a inseminação artificial. Está bem? Senão tinha que ser feito única e exclusivamente por cobrição. Aqui neste caso as cobrições têm que utilizar muitos mais machos, porque aqui como a sincronização é estreita, significa que muitas fêmeas num curto espaço de tempo vão estar a fazer cio. E, portanto, se pusermos lá os 2, 3 machos que normalmente se põem, eles não conseguem dar conta do recado. Portanto, temos que aumentar, muitas vezes para mais do dobro, o número de machos. Agora vou-vos falar no método que utiliza progesterona ou progestageno. Como vocês sabem, os progestagenos são os análogos sintéticos da progesterona, que mimetizam os efeitos da progesterona e que até são mais potentes do que a própria progesterona. A progesterona, os progestagénios, podem ser administrados aos animais através do alimento, mas normalmente nós o que fazemos, a progesterona é administrada através dos dispositivos CIDR e os progestagénios são administrados através de esponjas vaginais. Existe mais cá em Portugal facilmente à venda é o aceto de progesterona, ou seja, o FGA, mas eu aqui também tenho essa vantagem, estamos aqui ao lado, Espanha vende o MAP, que é o aceto de medroxiprogesterona, e portanto muitas vezes vou buscar para poder também fazer os meus ensaios, está bem? Pronto, e depois temos aqui o material que é necessário, o antibiótico, que se pode pôr ou não nas esponjas, há quem diga que ajuda, outros dizem que só prejudica, os desinfetantes, porque os aplicadores, antes de passarem de fêmea para fêmea, têm que ser desinfetados, os lubrificantes, essas coisas todas. Está bem? Grande discussão sobre qual é que é melhor, se é a progesterona, se são os progestagénios. Mais uma vez, para os consumidores, não é? A hormona, a progesterona, como é uma hormona natural, as pessoas dizem, bom, usar hormonas então que seja uma natural. Ok? Pronto. Depois tem outra vantagem, como é natural, não dá origem à formação de anticorpos, ok? E depois tem uma semivida também mais curta. Isto é importante, esta informação é muito importante, por exemplo, quando nós fazemos inseminação artificial, eu nos ovinos normalmente faço a inseminação ali por volta dos 55 horas. Se tiver utilizado o CIDR, eu provavelmente tenho que diminuir cerca de 4 horas, ok? É o que está indicado na bibliografia. É uma área que eu brevemente também espero vir a poder fazer alguns trabalhos para verificar isso mesmo. Agora, ao falar nestes métodos, eu vou estar sempre a falar, e espero que vocês me acompanhem no raciocínio, aquilo que é a estação reprodutiva e depois também falar no que acontece na estação de anestro. E vamos falar naquilo que são os tratamentos longos, ou seja, os tratamentos tradicionais, e aquilo que são os tratamentos curtos. Está bem? Pronto. Na estação reprodutiva, se nós fizermos um tratamento longo, o que é que nós fazemos? Nós chegamos ao rebanho e no rebanho temos um conjunto de fêmeas, 100 fêmeas. Nós não sabemos em que fase do ciclo é que cada uma delas está. Temos que partir do princípio que cada uma está numa fase completamente diferente. Está bem? Mas isso para nós não nos interessa. Nós vamos colocar as esponjas e vamos deixá-las lá ficar. Este gráfico está feito para os ovinos de 12 a 15 dias, mas no caso dos caprinos deveríamos deixar de 15 a 17 dias, ou seja, a duração idêntica à da fase lútea do ciclo, ok? E, portanto, quando retirarmos as esponjas, as fêmeas estarão todas sincronizadas. Eu normalmente utilizo depois também a ESG para estimular a parte do funcionamento ovárico, porque como todos nós também sabemos, a utilização de hormonas
condicionam, têm sempre um certo efeito negativo sobre os processos naturais fisiológicos. Está bem? Pronto. Passamos isto e vamos ter, no final, as fêmeas todas sincronizadas. E basicamente é isto que está aqui representado. Ok? Tivemos as esponjas a funcionar. Quando tiramos as esponjas, passado umas horas temos a fêmea a fazer um pico de estradiol. Passado mais algum tempo, temos um pico de LH. Portanto, a fêmea já está a fazer cio. Ela há de ovular e depois, tendo sido fertilizada ou não, vai dar origem à formação de um corpo lúteo. Está bem? Os tratamentos curtos, que normalmente são utilizados, eu utilizo-os de igual modo na estação reprodutiva ou até nas fases de transição, depois vou explicar porquê. São tratamentos, são metodologias desenvolvidas por estes colegas que fazem parte de uma equipa do Uruguai, fizeram um trabalho sempre fantástico. E o que eles fazem é põem as esponjas por um período de tempo que é inferior exatamente à duração da fase lútea. E, portanto, nós, se queremos efetivamente sincronizar esses animais, vamos ter que fazer a administração também de prostaglandinas, ou seja, das PGF2A. Nós podemos-la fazer ou no início ou no fim. Supostamente, nós somos muito rapidamente levados a achar que deve ser feito aqui no final. Mas não, deve ser feito aqui no início. Está bem? O facto de fazermos aqui no final, aqui no início, ganhamos entre 15% a 20% em termos de fertilidade. Não é brincadeira nenhuma. Porquê? Porque hoje nós sabemos que as prostaglandinas têm um efeito negativo sobre a atividade ovárica também, mas particularmente sobre tudo o que acontece com os espermatozoides dentro do genital feminino. Formam-se menos reservatórios de espermatozoides, o transporte de espermatozoides não se dá como se podia dar, o processo de capacitação é afetado também ele negativamente. Portanto, o tratamento curto é um tratamento em que nós pomos as esponjas, fazemos a administração das prostaglandinas e depois 5 a 7 dias, depois retiramos as esponjas e, volto a dizer, eu administro ECG. Volto a dizer, não é obrigatório, mas eu faço e daí os resultados também se obtêm serem bastante positivos. O que é que acontece? Quando eu ponho as esponjas e faço a administração de prostaglandinas, os corpos lúteos que estavam funcionais, não é? Vão entrar, vão se revertir, ok? E os folículos, enquanto lá estiverem as esponjas vaginais, por exemplo, vão desenvolver-se, mas depois vão entrar em atrésia, está bem? Quando eu tiro as esponjas, os folículos que entretanto estavam a crescer, vai ser permitido e até vai ser ajudado com a ECG a chegarem ao ponto da ovulação, ok? Basicamente, do ponto de vista fisiológico, é isto que está a acontecer. Agora vamos falar nas estações de anestésio. Eu falo aqui no norte da Europa. E particularmente, não é só no norte da Europa. Nós aqui na nossa escola, durante muitos anos, tivemos ovelhas da raça Suffolk. E, portanto, são animais que têm uma sazonalidade bastante marcada. E, portanto, vamos dizer que realmente a maior parte dos animais não está cíclico. O ciclo desapareceu. Ok? E, portanto, se eu quero, quando a seguir vou estimular a atividade reprodutiva, que a fêmea me responda bem e que me faça logo uma primeira ovulação acompanhada de cio, eu devo fazer um tratamento curto com progesterona ou com progestagénios. Está bem? Dessa maneira, eu vou preparar o eixo hipotálamo hipofisário para a ação favorável depois dos estrogénios e a mesma coisa em relação às glândulas que vão ser responsáveis pela produção das feromonas e, portanto, vão indicar ao macho que a fêmea está em cio, ok? Porque se o macho não souber que a fêmea está em cio, obviamente que não a vai montar. Aqui no sul da Europa, como eu vos digo, os nossos animais têm sazonalidade, mas isso não significa que estão todos parados. Aliás, provavelmente, eu não vou dizer a maioria, porque senão não podemos considerar que estavam em anestro, mas há um elevado sempre número de animais, de 30 e tal, às vezes 40 e tal % dos animais, que apresentam alguma forma de ciclicidade. Não quer dizer que seja aquela ciclicidade dos 21 dias certinhos. Se calhar umas vezes vai fazer de 12, 15 dias, depois vai fazer de 30 e tal dia, ok? Mas tem. E tem lá corpos lúteos. E então, nesse caso, o que vos aconselho sempre a fazer é fazer um tratamento curto com as esponjas, mas também fazer uma administração de prostaglandinas, está bem? Para controlar essas outras situações. Depois há a possibilidade de se fazer o controle reprodutivo utilizando as prostaglandinas, apenas a PGF2-alfa,
volta a estar bastante na moda. Aqui ao lado em Espanha os nossos colegas trabalham muito com, lá está, porque é uma hormona natural e ainda por cima é uma hormona que se sabe que não forma depósitos, porque é rapidamente, é uma semivida bastante curta e, portanto, neste momento, por pressão dos consumidores, há mais trabalhos a serem desenvolvidos utilizando esta hormona. Todos nós sabemos que a sua função natural é destruir o corpo lúteo. Claro que também sabemos que para o corpo lúteo ser destruído precisa que existam receptores nesse mesmo corpo lúteo para que elas possam atuar. E, portanto, tendo isto em mente, é fácil de perceber o que é que está a acontecer. Nós vamos fazer uma administração de prostaglandina. Claro que as fêmeas que estão na fase folicular ou que estão até à formação do corpo lúteo funcional não vão responder em nada a esta hormona, mas o que é certo é que se voltarmos a fazer nova administração 7 a 9 dias depois, ok, aí garantidamente que nesta segunda administração elas ficam perfeitamente sincronizadas, que mais uma vez a minha opção de fazer a administração de ECG. Os tratamentos ovulatórios, que pode ser apenas para ajudar, que é o que eu uso para ajudar em termos de ovulação, até porque os nossos animais têm normalmente uma prolificidade bastante boa. Não uso para promover super ovulações, mas isto não faz parte do controle reprodutivo. Isto é uma técnica que eu junto ao controle reprodutivo. E o que é que nós temos disponível? Nós podemos trabalhar com a FSH, como óbvio tem um efeito FSH, mas também normalmente tem adicionado também LH. Repara, estas hormonas funcionam sempre também em conjunto, tal como os estrogénios e a progesterona. Porquê? Porque a LH vai ser necessária para se formarem receptores para a FSH. Ok? E, portanto, este efeito FSH é ótimo para estimular o crescimento dos folículos, é uma hormona altamente eficaz, mas apresenta também, tem outra grande vantagem, que é não dar origem à formação de anticorpos, mas depois tem outras grandes desvantagens. Em primeiro lugar, é cara, ok? Mas, acima de tudo, ela implica várias administrações durante 3, 4 dias, e cada 12 horas temos que estar a injetar o animal. E quando trabalhamos com poucos animais, isto é fácil de fazer. Quando trabalhamos com um rebanho inteiro, isto é o fim do mundo, não é? E, portanto, esta é uma técnica que, pelos custos do fármaco e também da mão de obra, é utilizada naquilo que são os programas de ovulações múltiplas e de transferência de embriões. Aqueles que nós normalmente utilizamos de forma mais normal nas nossas explorações é realmente a ECG, que toda a gente sabe que é a gonadotropina coriónica de origem equina, ou a gonadotropina coriónica de origem humana. A primeira tem um efeito FSH e LH, mas essencialmente FSH, e a segunda tem um efeito FSH, mas essencialmente LH. Em que é que isto se traduz? A ECG agarra nos folículos, mesmo nos pequenos, e leva-os até à ovulação. Muitos vão ovular, efetivamente. Não quer dizer que os oócitos assim produzidos que vão ser fecundados, mas mesmo que sejam fecundados, frequentemente a seguir os embriões vão morrer. Ok? Enquanto que a HCG só leva para a ovulação os folículos de grandes dimensões, portanto são menos, mas o que é certo é que eles têm maior chance de sobreviver e, por outro lado, porque elas suportam a atividade, a saúde e a funcionalidade do corpo lúteo, porque nós sabemos que é fundamental para depois manter a gestação. Portanto, há aqui efeitos que se complementam. São ambas muito eficazes, ambas são de administração única. Como são hormonas que não são naturais nestes animais com que trabalhamos, obrigatoriamente dá origem à formação de anticorpos. Eu gosto mais da ECG porque é mais barata, ok? E funcionam muitíssimo bem. E com isto termino esta apresentação e ficamos, portanto, para a parte das perguntas e respostas. Ok? Muito obrigada, Dr. Ramiro. Penso que podemos passar então à fase de perguntas. Caso podem levantar a mão, ou então basta ativar o microfone e podem perguntar diretamente ao Dr. Ramiro. Alguém queira fazer as honras?
O João Pedro tem que fazer. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Já pertence. Estou a falar a sério. E agora com câmara já é diferente. Exatamente. Amigo Ramiro, mais uma vez, foi também uma aula, gostei muito de ouvir. Agora, gostava de ouvir a tua opinião sobre aqueles tratamentos de curso versus os tratamentos de duração normal, a nível de eficácia, de resultados que tens obtido nas sincronizações, ou depois são submetidas a monta natural ou por inseminação, tanto em ovinos como em caprinos. O que é que tu tens tido? Eu penso que pelo que eu estou a ver, a nível de administrações, é mais caro o tratamento curto. Agora quero-te ouvir a tua opinião a nível de resultados. Queria que comentasse este assunto, tanto a nível de custo como de eficácia. Muito obrigado. Okay. Olha, a nível de custo tens razão. A partir do momento em que, em vez de ter lá a mesma hormona durante o período daquele período extenso, e tem que fazer mais uma administração, embora seja apenas uma administração de prostaglandinas, claro que aumenta os custos. Ok? Em termos de eficácia, repara, eu gosto muito e funciono muito com estes tratamentos curtos nos últimos tempos, porque, como tu sabes, nós temos várias outras atividades para além de controlar a atividade reprodutiva dos nossos animais, aqui em termos de escola, não é? E, portanto, eu tenho sempre limitações de tempo muito grandes. E, portanto, quando eu consigo encurtar as coisas e encaixar e fazer tudo em sensivelmente uma semana, isso para mim é uma grande vantagem. Ok? Mas, muito frequentemente, o que nos acontece é chegar aqui os produtores e dizer: eu para a semana quero. E se quer para a semana, tu só tens a opção de trabalhar com o tratamento curto. Não tens hipótese de estar a dizer ao criador: olha, ok, vamos lá deixar durante 2 semanas, depois vamos fazer, porque ele não quer isso. Está bem? Portanto, efetivamente, há aí um aumento dos custos. O que eu te digo é que quando fizemos eu faço sempre ensaios, por muito que alguém diga: isto é assim, eu sou como São Tomé, é para querer, gosto de lá meter o dedozinho na ferida, não há hipótese, experimento sempre, e realmente os resultados dos nossos trabalhos são muito próximos. Se houver alguma vantagem, que às vezes acontece do ponto de vista estatístico, é em relação aos tratamentos curtos. Obtemos um bocado melhores resultados com os tratamentos curtos do que conseguimos com os tratamentos longos. Ok? Mas muito frequentemente dá-te igual, exatamente igual. Vamos lá, e depois não sei se tu também já agora gostava de ouvir a tua experiência, porque a inseminação não sei se és tu que vais falar nela ou não, a nível de fertilidade com um e com outro, com o tratamento curto, que fertilidades é que tu tens obtido tanto em ovinos como em caprinos? Olha, não sou eu que vou falar, efetivamente, na parte da inseminação artificial, isso ficou aqui para o nosso colega da Ovigena, Luís Reis. Os resultados que nós obtemos, e aqui desde já fazer uma separação. Uma coisa são os resultados que nós obtemos na nossa exploração ou em explorações de ex-alunos, em que, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a preparação do animal para a reprodução, condição corporal, tudo muito direitinho, a parte sanitária, os cascos cortados, aquelas coisas todas, para depois tudo isso funcionar muitíssimo bem. Nós estamos a obter resultados acima dos 80%. Ok? Em caprinos menos, que é incrível. Falaste 80%? Falaste 80%? 80 e tal por cento. Mas estás a falar em inseminação, 80%? Exatamente, em inseminação artificial. E as coisas têm funcionado bem, não é por acaso que temos esta ligação agora ao Vigente, porque eles quiseram vir ver, e vieram e experimentaram e estiveram connosco, e fizeram as inseminações connosco, e depois no final estiveram também presentes para fazer as ecografias, e portanto confirmar os resultados que estou a dizer que se consegue ter. Nos caprinos tenho menos, anda à volta dos 70 e tal por cento. Provavelmente vamos ter que mexer na hora da inseminação. Nós fazemos 43 horas após retirar as esponjas, não é? Deve haver aí algum ligeiro desfazamento,
E quando trabalhamos com a preta de Montezinho, ainda perdemos cerca de 10%. Mas eu acho que isso está relacionado com os machos. Eu ainda ontem comentávamos isso na sessão do Helder. Há muita dificuldade em arranjar machos que não tenham já níveis de consanguinidade importantes e, portanto, penso que a justificação anda sempre ali à volta dos 67, 68. Na raça serrana anda nos 75 a 78%. E nos outros animais anda à volta dos 82% na churra galega bragançana. Ok? Olha lá, tu inseminas nas ovelhas aqui às 55 horas? Sim, às 55 horas. E preferes utilizar o sidre ou esponja vaginal? Deu-nos exatamente igual. Exatamente igual. Os resultados são semelhantes. Exatamente. Às 55 horas, não é? Às 55 horas. Agora, quando vamos fazer as inseminações fora, na casa dos criadores que não têm os mesmos cuidados e que tu muitas vezes chegas lá e o que te apresentam é a fêmea que é uma pechorra, como eles dizem aqui, portanto que não para há não sei quantos anos, põem-te muitas das vezes fêmeas que ainda nem sequer passaram o período de anestro, pós-parto, põem-te fêmeas que estão completamente caquéticas, pois aí as taxas de fertilidade frequentemente vão para os 30 e tal %. Mas aí o que eu digo aos criadores, e digo-lhes antes de fazer a inseminação para que eles depois não fiquem admirados, ok? É que nós não fazemos milagres. Nós não somos melhor que o bode, ok? Nós almejamos aproximar-nos da capacidade do bode ao fazer a inseminação artificial, mas não superamos o bode, isso garantidamente, ok? E portanto eles têm que ter isso presente, mas como te digo, quando vamos aqui a explorações de gente que trabalha a sério e que quer ganhar dinheiro, os valores que te posso garantir que acontecem são esses. Ainda o ano passado fomos inseminar um rebanho aí próximo de Vila Real e também com cabras alpina, creio eu, não, Sana, e também murcianas granadinas. E obtivemos 80%. Okay? E até quem fez o diagnóstico de gestação foram exatamente os colegas da UTAD, nem sequer fomos nós não fomos lá por causa disso, foram eles que fizeram e foram eles que depois nos comunicaram esses mesmos resultados. Mas lá está, também aquela senhora cuida muito a sério dos seus animais, portanto os resultados aparecem com alguma naturalidade. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa. Olá, Ramiro. Força. Boa tarde a todos. Eu acho que é muito importante uma coisa que falaste no início, que é esta questão da sensibilização, não é? Porque quer-se um fim sem investir, não é um custo, é um investimento. E acho que às vezes essa sensibilização falta, e falta também muitas vezes esta questão que tu também falaste nas primeiras que nos mostraste, que é a multidisciplinariedade. E não há resultados na reprodução sem nutrição. Portanto, muitas vezes as coisas falham, e não porque o método não esteja a ser bem aplicado, mas muitas vezes falha porque, pronto, como tu disseste, estão mal, não é? Não estão bem para responder ao tratamento. O que eu gostava de perguntar é, acho que todos percebemos que isto é uma necessidade, porque se queremos ter épocas de parição desfasadas ao longo do ano, porque o mercado também nos pede coisas ao longo do ano, pontualmente, e não de uma forma dispersa todos os meses, temos que trabalhar para estas épocas para ter produtos acabados para o mercado e em algumas delas, inevitavelmente, para termos bons resultados e produtos acabados, precisamos de passar por estes tratamentos. Não sei se tens ideia, a nível, digamos, do mundo real, qual é a aceitação destes tratamentos? Há uma grande diferença entre Norte e Sul? O que achas? É mais para ouvir a tua opinião, não sei se tens alguma ideia sobre isto. Olha, garantidamente tem que haver diferenças entre o Norte e o Sul, particularmente porque o Sul estamos a falar normalmente em explorações com outras dimensões e normalmente que os criadores têm normalmente outros conhecimentos e, portanto, eventualmente também podem procurar. Eu o que vou sabendo é que os colegas lá de baixo, o Carlos Tencourt e o Ricardo Romão também vão fazendo na parte sul o seu trabalho
mas provavelmente com dificuldades algo diferentes, não tão marcadas como nós temos aqui no Norte, que temos realmente, como eu dizia, as populações são muito do tipo familiar, temos pessoas com muita idade a tomar conta dos seus efetivos, são pessoas com pouca escolaridade, são pessoas avessas à inovação, mas ela vai entrando e nos últimos anos tem entrado via nossos ex-alunos, ok? E, por exemplo, o Oscar, que recebeu a Daniela para fazer lá também as suas provas de mestrado, de início ele chegou a casa e disse ao pai, agora vamos fazer aqui uns tratamentos hormonais e vais ver que isto é uma maravilha. E o pai encostou logo à parede e disse, é que nem sonhos, nem mexes aqui, certo? E, portanto, o rapaz ficou muito desanimado e a partir de dizer, vai chegar a casa e vais dizer ao teu pai, mas são aqueles animais que tu achas que já não vale a pena estarmos a fazer um grande trabalho com ele e tu, diz ao teu pai que vais ser tu a comprar as hormonas. Eu arranjei-lhe as hormonas, ok? Arranjei-lhe tudo. E ajudei-o a preparar as coisas. Os resultados apareceram e resultados bastante bons. O rapaz, mais uma vez, fez a preparação dos animais, alimentou-os, cuidou-os, preparou-os, para depois poder fazer a aplicação. Inicialmente não se recorreu à inseminação artificial, foi por monta natural, mas como os resultados foram muito bons, a partir daí o pai não quis mais nada. Ele começou a perceber que tinha animais para vender para o Natal, para a Páscoa, que eram pagos ao dobro do valor que lhe pagavam nas outras alturas do ano. O senhor resolveu fazer esse investimento. Tenho que dizer que neste momento eu não quero mais nada naquela exploração que não passe pelo controle reprodutivo e neste momento por inseminação artificial. É que não quer mais nada. Ok? Mas vai ter que ser assim. Vamos ter que esperar e está a evoluir e realmente vão aparecer cada vez mais alunos nossos a tomarem conta das explorações que eram dos seus pais, já com uma outra mentalidade e pouco a pouco havemos de entrar. Há criadores que querem aderir a esta inovação, mas a esmagadora maioria é uma força de bloqueio, sem dúvida alguma, mas que nós, agora mola em pedra dura, tanto dá até que fura, está bem? Agora o que eu acho que acima de tudo temos que ser muito honestos com eles, e quando as coisas não estão bem antes temos que lhes dizer, porque senão se vem depois os maus resultados e nós não lhes dissemos nada, e depois dizemos, olha, mas é porque você pôs-me ali aqueles animais. Eles vão dizer, e agora é que vem com a desculpa. Estás a perceber? É preciso saber realmente falar com as pessoas, lidar com as pessoas, explicar-lhes e fazê-las entender que isto que não é um custo, mas é um investimento. E reparam, sabe, eu comecei por fazer isso aqui na minha própria escola. É que o funcionário que está à frente dos nossos rebanhos era contra. E tudo fez para que não se pudesse fazer a aplicação destas técnicas, graças a Deus que apareceram alunos a necessitar de fazer os seus mestrados, e hoje também esse funcionário não quer mais nada. Ok? Já quer controle reprodutivo e inseminação artificial. Este ano, por causa do Covid, não fizemos e os resultados foram péssimos. Não, é que eu acho que os nossos sistemas têm já de si, e eu estou a falar, obviamente, em sistemas semi-extensivos ou extensivos, ou pelo menos sistemas não tão controlados. Pronto, eu não gosto muito destes termos do extensivo nem do intensivo, mas pronto, com menos controle dos fatores de produção. E acho que todos nós sabemos que isto é uma inevitabilidade se queremos ter melhores resultados, quer a forma como... E acho que aqui estas questões que têm-se levantado aqui nos workshops do centro são muito importantes, mas nós se calhar temos que apostar mais aqui, se calhar na comunicação, e se calhar acho que a mensagem se calhar não passa da forma fluida. Nós somos muito bons, se calhar, em termos técnicos, mas depois em termos de comunicação, se calhar, acho que falha aqui necessariamente alguma coisa. E eu acho que também temos que aliar aqui um bocadinho à questão técnica, à questão económica. Porque se chamarmos, como tu dizias, ao bolso, e eles perceberem que têm uma mais-valia, se investirem 70 numas hormonas, mas quer vão ter 700 ou 800 ou 900 euros de retorno a mais,
ninguém fica indiferente a esta mais-valia. Portanto, eu acho que aqui temos que, tecnicamente, acho que não estamos diferentes, a gente compara-se muito com a Espanha, que é natural, é o que estamos aqui mais próximos e temos sistemas relativamente semelhantes, mas em termos de comunicação ou de organização, não sei, há aqui qualquer coisa que falha para que os nossos sistemas de produção possam evoluir nestes aspectos de serem sustentáveis e produtivos ao mesmo tempo, porque ninguém trabalha para aquecer, não é? Obviamente. Não, nós temos sempre um conjunto de dificuldades. Olha, ainda agora, vai deixar de haver, o que se diz, vai deixar de haver apoio às raças autóctones e vai haver apoio à produção biológica. E, portanto, a produção biológica não pode usar nenhuma hormona. Nem que sejam as prostaglandinas, não as podes usar. Então, diz-me como é que a seguir vais trabalhar com a inseminação artificial nestes animais. Não faz sentido, vamos regredir mais uma catrafiada de anos. E às vezes também, isto não passa bem, às vezes por erros também de estratégia. Eu, por exemplo, os trabalhos que nós fizemos aqui com uma associação implicou que eu achei sempre que devíamos perguntar quais os criadores que querem participar, e então fazíamos os trabalhos com eles, porque quem quer é porque efetivamente acha que pode ir buscar ali alguma mais-valia e está mais sensível, porque como dizer, olha, você vai ter que melhorar aqui a condição corporal dos seus animais, quando vós a seguir vemos inseminar, vai ter que ter estes cuidados assim, eles estão sensíveis. A estratégia que foi adotada foi escolher aleatoriamente e vamos fazer. E depois, quando tens pessoas que não acreditam e que não querem, mas porque de alguma maneira são forçados a, é evidente que isto depois anda tudo para trás. E eu acho que prefiro assim, estar a trabalhar, como eu digo, com ex-alunos ou pessoas com quem eles falam, os vizinhos ou um familiar ou não sei o quê, que portanto fica também mais sensibilizado para a aplicação destas técnicas e irmos mostrar e depois os outros à volta começam a ver os resultados e depois também começam a querer aderir. Eu acho que vai ter que passar muito por aí. Aqui as pessoas, pelo menos em Trás-os-Montes, gostam muito de ver para crer. Ok? E eu compreendo. Muitas vezes no passado estou enganado. Eu continuo a ver gente aqui em Trás-os-Montes a fazer sincronização de cios para inseminação artificial com implantes de melatonina apenas. Claro que depois os resultados não aparecem e temos todas as chatices e mais algumas. Pronto. Obrigada. Doutor Ramiro, tínhamos aqui o Rodrigo, que estava com o microfone ligado, não sei se ele... Rodrigo Carvalho, não sei se queria falar. Boa noite, ou boa tarde ainda. O meu nome é Henrique Carvalho, este é o meu filho que é o Rodrigo e ele é o utilizador deste computador. Eu sou criador de ovinos e caprinos perto de Porto Alegre. Estudei na Escola Agrária de Santarém, não é para cima, eu sou cá de baixo. Nós fazemos inseminação e sincronização já há muito tempo. Ainda há pouco tempo fui para estar com o Dr. Luís Reis também lá no curso de inseminação e somos sócios da Capra Gran, também de Espanha, e fazemos inseminação. Correu pessimamente a inseminação das cabras. Porquê? O sêmen foi recolhido em Granada e vieram para cá em fresco. 6 horas de viagem, acho que é esquecer. Foi 36%. Claro. Fertilidade, não há hipótese. Fiz trabalhos também aqui em Porto Alegre, em Açafos também, quando havia uma exploração que era a herdade do Matinho. E através da Acro também fizemos em ovelhas chaloias, o que funcionou muito bem, porque recolhíamos em fresco e inseminávamos. Não durávamos, era tanto tempo. E foi só um bocadinho, só para me identificarem mais ou menos. A minha questão é assim, as inseminações podem ser feitas, mas é como estava a dizer agora no fim e eu já tinha apontado. Temos que ver os agricultores, pelo menos aqui de baixo, eu não estou a falar com os do norte, mas cá em baixo, têm que ver o do vizinho a acontecer e a correr bem, para depois a seguir eles fazerem também. A questão que estavam a falar do ver para crer, aqui aplica-se totalmente, tanto nas ecografias, como nas inseminações, como nas sincronizações. Tenho 3 perguntas, Dr. Ramiro, desculpe lá. Ok, deixa-me cá ver se eu... Melovine, eu vou fazer agora um ensaio de melovine para inseminar, agora em abril.
Foi a Seva que propôs só mel ovino. Não sei como é que vai correr. Não vai correr. Não vai correr. Não vai correr. O que eu gosto mais atualmente, eu usava esponjas e atualmente uso os cidres também. Na sua opinião, utilizamos 2 vezes ou não utilizamos 2 vezes? Olha, vamos por etapas então, Henrique. Em relação à primeira parte, eu vou-lhe só dar um exemplo. Eu, quando fui ensinar este ano a Vila Real, nós não temos esses animais aqui. Nós temos um conjunto de machos das raças autóctones, mas não temos das outras raças. E onde é que eles estavam localizados? Estavam localizados na Escola Agrícola de Carvalhais. Ok? E, portanto, fomos lá fazer a colheita de sêmen e depois preparar as doses, e também tínhamos que fazer com o sêmen fresco, e eu estive todo o tempo nervosíssimo, porque eu não queria passar mais do que 1 hora. Sim. Okay? E, ainda particularmente, quando estamos a trabalhar com sêmen de caprinos, nós temos que ter muito mais cuidado por causa da fosfolipase A, que está lá e está ativa, porque o sêmen, aposto que não foi centrifugado, que não houve separação da fosfolipase. Faz certeza absoluta. Ok? E, portanto, é evidente que isto tem consequências, não é? E, particularmente, quando se diz que, mesmo nos ovinos, que nós não devemos passar as 4 horas. Ora, se demoraram 6 horas, eu até digo que até tiveram muito bom resultado. Sim. Tendo em conta isso, certo? Agora, voltando à história dos cidres e das esponjas. Há quem diga que se pusermos o cidre, que vai baixar o número de perdas dos dispositivos. Não é que não caem com tanta facilidade. Eu confesso que fiz este ano, passou o ano anterior, não, este ano passou, por causa do Covid não fizemos nada, mas fiz aqui uns ensaios e tanto caíam esponjas como caíam os cidres. Sim, desculpe lá, até lhe posso dizer que no caso das cabras, os cidres desaparecem muito mais que as esponjas. Porque as cabras são muito curiosas, veem aquilo... Vão apanhar aquele bocadinho de plástico. Ora, exatamente. Eu até os corto e tudo já por causa disso. E tiro-os com a pinça, não é da melhor maneira. Excelente estratégia, porque senão é uma desgraça total, porque elas são muito curiosas e, portanto, têm esse tipo de atuação. Depois dizem que muitas das vezes que evita aqueles problemas das infecções vaginais, Vaginites. Como eu faço os tratamentos curtos, normalmente não tenho esses problemas e se ponho, por exemplo, antibióticos, agora com a história também de não usarmos muitos antibióticos, há uma tendência cada vez maior de não os utilizar assim de forma indiscriminada. Eu só os uso quando quando meto as esponjas durante muito tempo, quando faço o tratamento clássico, não é? Pronto, tradicional. Não ponho. Mas também nunca tive grandes problemas aqui com os nossos animais. É que isto também tudo depende das condições que nós fazemos as coisas e dos cuidados que nós pomos. Bem? Agora, a sua pergunta em relação a estas, a reutilização. Eu por questões de sanidade, eu benzo-me, não é? Porque eu tenho visto pessoas que utilizam isso e dizem que fizeram uma esterilização, mas eu pergunto como. Em que é numa autoclave? Eu não acredito. Químicos vai interferir certamente com depois a capacidade de libertar e por aí fora. Isso é muito utilizado efetivamente na América Latina, porque, por todos os motivos e mais algum. Eu acho que nas nossas realidades, se nós quisermos ter o controle da parte sanitária, como se falava ontem, que é extremamente importante, eu não usaria, muito honestamente. Por isso é que também, se calhar, tem mais a tendência para ir para as esponjas, porque elas acabam por sair um pedaço mais baratinhas, como sabe, não é? Mas reduz significativamente a incidência de vaginites, isso reduz. Nós não temos os ciclos curtos. Exatamente, nós não temos esse problema cá. Não sei porquê, não sei se é pelos cuidados no manuseamento das coisas. Eu acho que não tem a ver só com isso, porque nós estamos a trabalhar sempre dentro de uma instalação para animais, portanto, no ar há sempre muitos micro-organismos, não é? E, portanto, com muito cuidado que se tenha, isso acontece, mas nós, efetivamente, não temos tido. Okay? Sim, pulverizando as esponjas com oxitetraciclina, aquilo, volta na volta, continua a acontecer. E às vezes depois acontece até outras coisas, que é muitas vezes ficarem presas à parede Sim, depois tem que ser da vagina, depois temos que andar a tirar com a pinça, não é? Acontece-nos muito raramente também. É o que eu digo, nós trabalhamos aqui com uma realidade.
Eu sei que há criadores que, por exemplo, utilizam o MAP em vez do FPA porque a esponja é mais compridinha e, portanto, os fluidos saem, apesar de tudo, com mais facilidade e dizem que se mantêm dentro do animal durante mais tempo. Mais uma vez, a minha experiência diz que é exatamente igual. Como não tenho problemas, o facto de utilizar um outro também não traz problemas, portanto, ficamos sempre na boa. Okay. Em relação já à inseminação, estavam a falar ainda há bocado em 80%. As pontas são as tradicionais ou tem algumas pontas especiais? Não. Tem sido as pontas tradicionais. Eu, por causa de nós temos alunos a fazer mestrado, nós muitas das vezes vamos experimentando aquilo que vai saindo. E eu tive, inclusive, aqui umas pontas da UMECO, que, por exemplo, que é uma empresa espanhola, que eles dizem que resultava em melhores taxas de fertilidade. Porquê? Porque elas vão encostar à flor desabrejada, ou seja, à entrada do canal cervical, e, portanto, quando nós fazemos o descarregar da palhinha de sêmen, evita de alguma maneira o refluxo. Ok, mas o que é certo é que eu também vou deixar o sêmen ali mais à porta. Claro. Com os pistoletes normais, nós temos sempre muito cuidado. Nós nunca forçamos nada e se tivermos que ficar ali mais à porta, ficamos mais à porta. Se pudermos avançar um bocadinho mais, avançamos e normalmente consegue-se passar pelo menos a primeira prega, mas sempre muito calma e tranquilamente. Nós não queremos... É que não é só causar lesão, é que nós não queremos sequer irritar a mucosa, porque senão depois temos uma invasão de células de defesa para o lumen do canal cervical que depois nos vão dar cabo dos espermatozoides, ok? E, portanto, nós temos muito cuidado com isso e tentar sempre evitar ao máximo também situações de refluxo. Nós fazemos a aplicação da técnica e depois, durante pelo menos 4 horas, deixamos os animais completamente à vontade, sem andarmos ali à volta deles, porque senão, se os assustarmos, há uma contração e, se for preciso, lá está, o sêmen sai para a parte da vagina. Portanto, nós levamos isto realmente bastante a sério. Eu confesso, ainda há pouco tempo me diziam, porque é que você não faz umas filmagens das suas... da aplicação destas técnicas todas e não sei o que mais. Porque eu, quando estou a trabalhar, e estou a trabalhar a sério, eu estou atento a tudo o que está a acontecer para controlar. Lá está, trabalho com alunos, muitas vezes, não é? Portanto, preparo-os antes, devidamente, e depois estou sempre atento ao que está a acontecer. Ok? E não tenho tempo para fazer filmagens, nem fotografias, nem pouco mais ou menos. Ok? Isso depois, um dia que se queira fazer, combinamos um tempo e vamos ali, fazemos todos de conta e funciona muito bem. Agora, trabalhar é trabalhar. Trabalho é trabalho. Conhaque é conhaque, não é? Pronto. E penso que estas coisas todas ajudam. Ultimamente, e no outro dia, logo na primeira sessão, o colega Fernando Freire fez uma apresentação que tem a ver com um novo vaginoscópio que eles estão a desenvolver. Até a ideia partiu do colega que vai apresentar amanhã, que é o Luís Reis, que é fantástico. Não é só porque pode é muito ergonómico e funciona muito bem. Ouça, e é fantástico numa coisa, ele prende a entrada do canal cervical, ele fixa. Portanto, é muitíssimo mais fácil a introdução. Foi o que eu lhe disse ao Luís, em relação aqui às nossas condições, e ele viu, não melhorou os resultados em termos de fertilidade. Como eu digo, ela já é muito elevada, portanto, era difícil que nestas circunstâncias funcionasse. Mas o que é certo é que facilitou tremendamente a vida aos inseminadores. E isso tem o seu preço, não é? Portanto, o trabalho é mais confortável para o inseminador, é mais confortável também. É tudo. E é mais rápido, sem ferir e sem massacrar o animal. Nós cá com o Luís Reis fizemos por laparoscopia. Sim. Mas eu vou deixar isso para amanhã. Quando ele falar, depois vou-lhe perguntar das aderências. Porque... Ver se consigo ficar cá horas. Porque se nós fizermos a aplicação da inseminação intrauterina de forma repetida, muito frequentemente depois temos as aderências que nos vão complicar o acesso ao genital, não é? A primeira vez é fácil, a segunda já é um bocadinho mais difícil, a terceira por aí fora, ok? Claro que entretanto também os animais são refogados e pronto, a coisa fica feia, tá? Ok? Eu normalmente vou via cervical e até há animais que eu consigo passar o pistolete por inteiro. Ok? Olha, era uma boa característica para o pessoal da genética trabalhar.
não é? Que arranjar animais que eventualmente tenham as características, podermos com isso depois facilitar e melhorar muitíssimo mais ainda a parte da inseminação artificial. Eu no outro dia, Ângela, ia-te dizer isso, mas depois houve muitas outras questões e por isso eu deixei-me estar caladinho. Ok? Muito obrigado pelas questões colocadas. Doutora Bárbara. Muito obrigada. Temos mais alguém? Mais alguma questão? Não? Pronto, eu hoje aproveito para agradecer. Eu acho muito importante estas perguntas. Arrisco-me a dizer que tão importante como a palestra, as perguntas tornam aqui uma dinâmica totalmente diferente e continua-se a aprender e quero agradecer muito pela participação de todos. Ainda temos aqui até às 8 horas, portanto, se quiserem fazer mais alguma pergunta, estejam à vontade. Posso só fazer uma pergunta? Amanhã, dia 25, não é a minha apresentação. Agora fiquei baralhado. Não é amanhã a minha? Olha, não sei dizer que eu confesso que não sei o programa de... Não, sim, essa amanhã é sua. Como falaram amanhã qualquer coisa que era outra pessoa, agora fiquei... Não, amanhã é sua. Programa, mas é na segunda. Está bem. Está bem, pronto. O Luís Reis é na segunda com a inseminação artificial, amanhã é sua, exatamente. Está bem, está certo. Muito obrigado. Ok. Pronto, sendo assim... Rodrigo, já agora, você é de onde? Que zona? É do pé de onde? De Porto Alegre? Sim, eu sou de Porto Alegre, mas tenho a exploração em Tolosa, no concelho de Nisa. Nós só fazemos leite. Sim. Nós temos leite de ovelha e leite de cabra, é o que fazemos. Somos produtores. E também temos isso porque temos queijaria, senão não tínhamos. Claro. E qual é que é a sua raça, diga lá, de ovinos e caprinos? Murciana. É murciana. Sim. E de ovinos é qual? Asaf. Sim, senhor. Bem. Temos aqui Rita Guerreiro, ligou o microfone, não sei se quer participar. Não, eu só entrei agora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, sendo assim, eu não sei, Dr. Ramiro. Tudo bem. Cá estaremos amanhã, se depois também quiser, o mail ou isso, nós estamos cá. Por favor, disponham. E sim, qualquer coisa é só mandar para nós, sim. Exatamente, estejam à vontade sempre, está bem? Pronto, então aproveito para relembrar, amanhã temos então o Dr. João Pedro Barbas, do INIAV, com a recolha, avaliação e conservação do sêmen em caprinos. Relembrar que amanhã não é o último dia, portanto ainda depois temos mais 3 dias na semana que vem, contando então na segunda-feira com o Dr. Luís Reis da Ovirren, depois com a doutora Sandra Sacoto e por fim iremos ter então a nossa alteração que fizemos com o Dr. Miguel António Machado Rodrigues. Espero-vos amanhã e muito obrigada a todos pela participação e pela presença. Dr. Ramiro, mais uma vez. Sempre às ordens. Disponham. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.